Mas não acabou não, a parte culinária do programa ainda tem mais, né? Como o Fefito falou, tem que guardar o espacinho da sobremesa. Porque logo mais a gente vai aprender a fazer um pudim de morango. Olha que sobremesa fantástica, gente. Dá pra fazer até com a parte de baixo de chocolate, pra alegria dos chocolatas de plantão, né? Como o Fefito, aliás. Com calda de chocolate por cima. Sabe aquelas pessoas que a gente ouve no rádio e fica louca pra saber como ela é? Vou conhecer hoje Carol Costa! Bem-vinda! Tudo bom? Tudo jóia! Te ouço todos os dias. Aliás, ouvi a sua dica de hoje. De furar a lata. De furar a lata para conseguir fazer os vasinhos em casa, reaproveitar as latas de azeite, de milho. Eu acho isso o máximo. Reaproveitar é o meu sobrenome. Bem-vinda, prazer de conhecer, você é linda. Prazer em me receber. Que legal! E hoje vamos falar de orquídeas, né? Aliás, que assunto prazeroso, né, gente? Nossas queridas, né? Eu sou apaixonada por orquídea também. Eu também. Eu falo, tem gente que não gosta de bicho. Fala, não gosto muito de cachorro, tenho medo de gato, mas nunca vi ninguém falar que não gosta de planta. Que não gosta de planta, é. A pessoa fala, não sei cuidar, né? Não tenho jeito, mas falar, não gosto, olhar pra isso e falar, não gosto. É impossível. Aliás, gente, que orquídea linda, que delicadeza, olha. É uma mini Phalaenopsis, é a mini orquídea borboleta. Uma coisinha, gente. Lindo, lindo. Olha. Agora, orquídea... É interessante porque ao mesmo tempo que elas parecem extremamente delicadas, e claro que como todas as plantas, como todas as flores, têm as suas particularidades e os seus segredinhos, a impressão que depois que ela gostou do lugar que ela tá, ela vai que é uma beleza, né? Vai, eu falo, ela não dá tanto trabalho quanto as pessoas acham que dá. Então. Na verdade, se a orquídea está dando trabalho, tem alguma coisa errada. Porque ela cresce na árvore, ninguém cuida, só aproveita a água da chuva, né? As sujeirinhas ali que vão caindo das plantas que adubam, e ela tá linda. Ela ama um tronco de árvore. Não são todas, não mas são todas. Todas as que eu trouxe aqui gostam de árvore, sim. As que gostam de árvore são as orquídeas que a gente chama de epífitas. O nome é complicado, mas é bem fácil de entender. São as plantas que naturalmente crescem em árvore. Samambaia, chifre de veado, renda portuguesa, essas todas são plantas de árvore. E qualquer tipo de árvore elas gostam ou tem que ter sombra? Tipo um coqueiro meio peladinho, lá embaixo ela vai tomar muito sol. Esse aqui adora coqueiro, chuva de ouro. Essa daqui é uma orquídea chuva de ouro. É uma das orquídeas mais abundantes aqui no Brasil. É uma das que mais aguenta sol. Né? Então você pode deixar uma chuva de ouro tomar sol até meio-dia, que ela não reclama. Aquele sol mais forte da tarde fica difícil, né? Ela já Mas vai até o meio-dia ela vai bem, viu? E chuva de ouro adora palmeira. Então, se deixar ela crescer num coqueiro ou numa palmeira, ela vai feliz. Ah, que coisa linda, né? E aqui em São Paulo a gente encontra tantos lugares, principalmente aqui na região da TV Gazeta, nos Jardins, tem vários lugares mesmo, mas aqui eu presto muita atenção. As árvores cheias de orquídeas, porque muita gente que mora em apartamento, e apartamento às vezes ela não vinga tão bem, desce e coloca na rua, em frente ao prédio. Mas, sabe o que eu acho? E fica incrível também, né? As pessoas finalmente estão percebendo que a orquídea não morre depois que ela perde a flor, né? Finalmente, porque antigamente as pessoas jogavam fora. Ai, que dó. Né? E aí o que aconteceu? Muita gente começou a se tocar e as pessoas recolhiam a planta da caçamba, recolhiam a planta do lixo e cuidavam dela até ela dar flor de novo. Essas orquídeas que estão aqui na mesa, todas dão flor 3 vezes por ano. Gente, que orquídea diferente! Isso é uma novidade. Olha! Parece de papel, parece de plástico. Você toca nela, você nem acredita, né? Caramba, que coisa linda! Parece que alguém pegou um spray cinza e passou por cima dela. Mas é literalmente o que fizeram. Então esse sério? é um tipo, uma técnica de tingimento das orquídeas. Ai, que dó, chega lá na ciência assim, porque tem orquídea até azul hoje em dia. Tem. Aquelas são tingidas de outra maneira. Mas ela mas nasce é legal azul você ter falado. Não nasce. É legal você ter falado isso, porque muita gente compra a bendita da orquídea azul e dali um tempo vai descobrir que a florada dela nasce branca. Então, olha lá, orquídea azul, verde, lilás. Agora deu nó. Todas elas são, na verdade, brancas. E essas que eu tô falando verde, azul, lilás, sem essa preta, elas são tingidas pelas raízes. Então tem uma tecnologia que é super secreta, que faz a tintura penetrar na planta viva, não mata a planta, pelo contrário, e não é muito durável, porque a próxima florada volta branca. Volta branca. Entendi. Essa é uma outra técnica, é novidade. Pinta por cima. Também é uma tinta especial que não machuca a planta consegue continuar crescendo, mas dá pra ver no verso, repara. Dá pra ver, por isso que eu falei. O verso da planta tá branco, ó. Aqui, ó, por isso que eu pensei que de repente nascesse assim, por causa disso, porque às vezes quando nasce ela também tem, repara, uma diferença, né, de tonalidade. Olha lá, ó.
ela é branca por trás, né? Mostrou o avesso, você percebe que ela é meio esbranquiçadinha. Gente, e repara, não reduz. até a haste tá meio... também tá pintada, até os ganchinhos estão pintados. Olhando bem dá pra perceber, sim, por causa disso. Dá. Verdade. Mas assim... Mas não reduz a vida útil da flor? Não reduz a vida útil da flor, não faz mal pra ela, é uma tinta tóxica e não é qualquer spray que você pega em casa e passa. Tá. É bom dizer isso, né? Sim. Porque os sprays normalmente têm uma série de produtos que fazem mal pra planta. Tá bom. Agora, a Carol tá aqui hoje para ensinar técnicas e dar dicas pra gente de como fazer a nossa orquídea ficar mais bonita, dar mais floradas, Dar mais flores. né? E não é tão difícil quando você pensa, não. Muito pelo contrário. Mas bem é claro, mais fácil. tem os segredinhos, né? Sempre tem, né? Então, o primeiro segredinho são no que você vai plantar a sua orquídea. A maioria das orquídeas gosta dessa misturinha, que são cascas de madeira, né? Normalmente é usada a casca de pinos. Tá. Repara que tá bem escuro na minha mão? Isso aqui é carvão. Carvão de churrasco mesmo. Carvão... que você pode ter tirado. Tá aí? O carvão, ele ajuda a fornecer carbono para a planta, que é um nutriente importante para o crescimento dela. E ele é muito leve e ao mesmo tempo muito poroso. Então ele não deixa o substrato acumular água. Ai, que bom. Então ele serve para deixar tudo meio arejado, sabe? Como se fossem vãozinhos para a água passar e para o ar circular. Porque a raiz da orquídea não gosta de ficar abafada, fechada, né? Ela vai encontrando formas de sair, né? Exatamente, ela não é muito fã. Então, outro truque que a gente pode usar em casa é plantar e em vez de fazer a camada de drenagem, né? O fundo do vaso normalmente tem pedrinha. Expandida. Você pode fazer com rolhas. Olha que ideia boa. Tá sobrando rolha aí, ó. Reaproveitamento. Tem muita gente que coleciona rolha, né? Muita. Aí chega uma hora que você fala, vou começar a jogar fora, já tem muita rolha. Porque não tenho mais onde pôr, né? Então aqui fica de dica. Isso aqui serve não só para as orquídeas, mas para qualquer planta, tá? Isso é a base, então, vai embaixo. Exato, vai no fundo do vaso. Então, Antes do substrato. Antes do substrato, sabe o nome certo? Gente, eu ouço tudo. Tô falando que eu te ouço todo dia, menina. Porque eu gosto muito de planta, mas eu sou meio zerinho à esquerda. Assim. Não fala assim. Então eu fico ouvindo justamente pra ver se eu saio dessa situação e aprendo um pouco. E toda vez a gente aprende, né? Cada conversa que a gente tem aqui também são muito aulas gostoso que a gente tem, né? Pra colocar em prática depois. Vamos supor que a pessoa queira plantar num vaso que não tem furo. O que tem que fazer? Como é o caso desse, né? Então isso aqui é um cachepô e não um vaso de verdade. A gente vai colocar essa camada de drenagem... Eita, vem camada de drenagem. Vai colocar a camada de drenagem no fundo. Vai colocar um pouco do substrato entre a camada e a planta. Então aqui só tem casca de pinos com carvão. Casca de pinos com carvão. Aqui ainda tem uns pedacinhos de cavaco de madeira. Tá vendo? Alguns substratos vêm, eu acho que esse aqui é o caso, eles vêm com chips de coco, né? Isso aqui é a casca de pinos, ó. Que bem fácil de identificar. Ela é mais clarinha do que aquele que a gente está mexendo ali, né? E alguns vêm com pedacinhos da casca do coco. Do coco mesmo que a gente come na praia, né? O do coco verde. Não se põe muito porque normalmente o coco tem uma substância... Ó, isso aqui, ó, é a fibra do coco. Tá vendo? A gente chama de chips de coco. São os pedacinhos da fibra. Ó, aqui também dá pra ver de novo. E a gente acha isso pra vender? Pra colocar também? Pronto. Compra com esse nome que você acabou de dizer, substrato para orquídeas. Né? Eu fiquei muito orgulhosa de você falar certinho. São suas aulas. O que a gente faz? A gente posiciona a orquídea com uma camada grande de drenagem quando o vaso não tem furo, para que, se exagerar na água, não ficar encostada nas raízes. Porque ela pode mofar. Exato. Então, ó, eu vou plantar a planta a mais de metade do vaso, tá vendo? Aqui dentro dá pra ver bem que eu coloquei quase metade. Sim, dá pra ver. Então, eu pus uns 2 dedos de rolha, acima eu pus mais uns 2 dedos de casca de pinos, né, do substrato. Aí metade do vaso pra eu colocar o resto, né? Então eu venho com o resto do substrato, boto as raizinhas pra dentro e aperto. Essa é uma dica que todo mundo estranha quando eu ensino, mas é porque a orquídea precisa ficar realmente firme. A maioria das plantas, se você apertar, você sufoca. Mas a orquídea, o substrato dela é muito pedaçudo, né? Então, se você não aperta, ela balança. E aí, muita gente perde a planta, porque com o vento, a planta fica fazendo esse movimento de balançar e as raízes vão quebrando dentro do vaso, entende? E aí, daqui um tempo, ela não aguenta mais. Ela fala, ai, gente, toda vez que eu ponho raiz pra... balançar, parece que eu tô num barco. Tô no barco, né? Tô com maresia, né? Ela não gosta. Então, aí a gente aperta bem. E aí, assim, como é que vai saber quando tá na hora de regar de novo, né? Um porém.
Eu fiz aqui bem rapidinho o transplante, porque nós estamos na TV e tem que estar lindo. Mas em casa, o ideal é que a pessoa faça com a orquídea sem flor. Tá? Espera acabar a florada da orquídea e aí sim muda ela de vaso. Ah, senão você vai reduzir a vida útil da... Exato, pode ser que a orquídea fique estressada com essa movimentação toda, quebra a raiz. Quando a gente percebe que as raízes estão saindo do vasinho, a gente deve voltá-las para dentro do vaso ou não? Esse tipo de orquídea, que é epífita, que cresce em árvore, costuma produzir muita raiz para fora. Ela produz um pouco para se segurar na árvore e um pouco... Pensa assim, Rê, como se fossem umas garras, para segurar nutriente. O que vai adubar a planta na árvore, naturalmente, né? Sem ação do ser humano? O cocôzinho do passarinho, a folhinha que caiu, os resíduos todos que caem da árvore, na casca da árvore. Então ela faz como se fossem umas garrinhas para ficar as coisas ficarem enroscadas ali. Quando cair e poder se deteriorar e virar comida. Entendi. Ela não sabe que ela está no vaso. A gente está usando um substrato com cascas para fingir... Dá uma enganadinha, né? Que é uma árvore. Exato. Então, o que acontece? Ela continua produzindo raízes para fora. A Oncidium faz muito isso, né? Produz bastante raiz para fora. Mas tem algumas orquídeas que gostam de crescer fora das árvores. Ou na terra, ou num substrato que tem bastante pedra. Aí essas você repara que não produzem tantas raízes. Se soltou, mas a gente deve deixar, então? Deve. É claro que se você começar a perceber que a planta está muito... Sabe quando você vê que está... Ó, essa daqui, olha só. Olha quanta folha já tem, né? O vaso tá pequeno, né? A gente começa a perceber que tá um pouco demais, né? A gente tem que dar mais espaço para ela, então. Então, aí nesse caso, a gente bota as raízes para um vaso maior, tira a planta e bota as raízes dentro. De preferência, um vaso daqueles que tem furinhos nas laterais? Esse mesmo. Eu não vou dar aula aqui hoje, gente. Quem dá aula é você, viu? Exatamente. Um vaso com furinho para ajudar a arejar. Entendi. Mas se você quiser muito um cachepô bafo que você tem em casa, tipo esse aqui, só esse cuidado. Capricha na camada de drenagem e depois de regar, vamos supor, vou usar a água para regar. Eu reguei a planta. Ó, muita água, muita água. Orquídea gosta de muita água, tá? Reguei, dou uns 10 minutos, vou tomar um café, vou fazer alguma coisa e depois que eu dei um tempo para ela absorver a água, eu tomo o vaso e escorro. Eu faço de uma forma meio torta o que deveria fazer se tivesse furo. Daqui a pouquinho eu tenho mais perguntas sobre a rega também. Ótimo. Mas tem pergunta do pessoal de casa para você. Manda. Tá chegando sobre as orquídeas aqui. A Sandra quer saber o seguinte, ó. Tenho várias orquídeas na minha casa, mas nunca sei quando devo podar o cabinho de flor da orquídea. Me ajude. Essa é muito fácil. Sandra, né? Sandra, essa orquídea aqui que todo mundo tem a dúvida da história do cabinho é a Phalaenopsis, né? Essa desse tipo. Aquela é a grande, essa é a pequena. O que acontece? A planta nos diz quando está na hora de cortar. Ela vai secando a ponta do cabinho se ela não for usar o cabinho de novo. Mas às vezes, a gente não gosta de reciclar coisa em casa, de reaproveitar? Às vezes ela também gosta. Ela reaproveita o cabinho. Ela fala, pô, eu fiz um cabinho tão caprichado esse ano, eu acho que eu vou aproveitar ele para dar flor de novo. Então ela não seca. O cabinho continua verde. Então o truque é, deixa a planta falar. Se o cabinho continua verde, você não mexe. Se o cabinho secou, você corta. E aí você vai cortar só até a parte que secou. Exato. Só. Às vezes ela seca só um segmento, ou às vezes ela seca ele inteiro. Isso é uma decisão da planta de acordo com a quantidade de nutrientes que tem no ambiente. Então, se ela está sendo bem nutrida, ela pode se dar o luxo de descartar um cabinho inteiro. Esse aí já deu, que tinha que dar. Mas pode ser que a planta tenha uma necessidade maior de nutrientes que não está sendo suprida pela adubação. E aí ela fala, acho melhor eu aproveitar esse cabinho de novo, né? Igual a gente em casa, quando tá duro, né? Quando a gente tá sem grana, a gente economiza com mais fervor, não é? Economiza. A gente aperta o cinto. Pois é. Faz o seguinte, ó, eu vou dar um recadinho e já volto, porque eu tenho mais perguntas, mais dúvidas sobre a rega. Combinado, também, quero falar de adubação também. Tá bom. Vamos voltar com as dicas? Tem algumas histórias sobre orquídeas que a gente nunca sabe se são lendas, né, mitos ou verdade. Adoro elas, vamos lá. Orquídea só toma água pela folha, não toma água pela raiz. Mentira. Uma coisa que eu já ouvi. Mentira. Não, mentiraça. Sim. Tem que ser pela raiz mesmo. Não, ela absorve água pela raiz e pelas folhas. Ela absorve água, inclusive, pelas flores. Também? E pela folha, ela absorve muito mais pelo verso do que pela parte de cima. Ela tem umas estruturas no verso da folha que parecem umas escotilhas que abrem e fecham. Abrem e fecham. Você já ouviu que não pode regar planta no sol forte? Sim. A gente diz isso porque diz que cozinha as raízes. Mas também é porque essas escotilhas que fazem as trocas de nutrientes e de gases, no sol forte elas se fecham para a planta não perder muita água, para a planta não desidratar.
Então, se a portinha tá fechada, não adianta eu querer botar água, entende? Entendi. Não é só porque vai esquentar muito e vai cozinhar as raízes, mas também é porque tá fechada a entrada de água. Então, na hora da rega, é melhor a gente ir com um borrifador na orquídea? Não, melhor molhar em abundância com balde, com regador. Exato, como eu fiz, né, com um copinho d'água e colocar bastante água. Tá. Sabe o que acontece, Rê? As orquídeas, elas morrem mais frequentemente secas, com pouca água, do que afogadas. As pessoas têm tanto medo de molhar a orquídea que ficam colocando de conta-gotas a água, entende? É verdade. E elas são que é a rega ideal, então? O ideal... Todo dia? Não, o ideal é melhor não fazer receita assim. O ideal é, eu toco o substrato, se meu dedo sai sujo, tá molhado, eu não preciso molhar de novo. Teste do dedo, é a melhor coisa. O dedômetro, né? Temos dedômetros, vamos aproveitar. Nós temos com essa ferramenta tão delicada, né? Molhei, eu coloquei o dedo, meu dedo sujou, é sinal que tá úmido. Serve para qualquer planta isso, inclusive. Toda vez que a terra superficial estiver úmida, a terra do fundo do vaso também estará. Tá bom. Então, molhou, dica, então. Se tiver molhado, você não vai pôr mais água. Tem um horário que ela gosta mais? Normalmente a gente molha as plantas ou de manhã bem cedinho ou no finalzinho do dia por essa questão do calor, né? Você perde menos água. As pessoas têm molhado melhor as plantas à noite no verão porque elas ficam úmidas por mais tempo a madrugada toda, né? Então é uma maneira de economizar água. Tá bom. Né? Agora, sobre adubação. Vamos falar de adubação. Então eu tenho mais pergunta pra você também. Então quer mandar as perguntas primeiro? Vamos colocar uma primeiro? Veja aí. Simone, tenho uma orquídea linda e gostaria de dar uma muda para minha mãe. Como faço para tirar uma muda sem estragar a orquídea? Ah, eu adoro saber isso também, porque de uma muda, muitas vezes a gente consegue encher uma árvore inteira de orquídea, não é? Vamos lá. Eu vou ensinar o truque dos gordinhos. Truque dos gordinhos. Se a orquídea tem gordinhos como esse aqui, repara que tem um gordinho? Sim, tá bem larguinho. Tá bem grandão, né? Isso daqui é por onde a planta emite a haste floral, por onde ela dá nenê. Então nessa aqui tem 1, 2, 3 gordinhos? 4 gordinhos. Se você notar, tem mais um menorzinho aí no meio. Tem mais um aqui no meio. Então ela pode render até 4 vasos? Não, a gente faz o teste dos gordinhos assim. Na verdade tem 5. Tem um filhote dele aqui. Tem um bebê. Tem. Bonitinho. Olha lá, ó. Tá vendo? Na hora de comprar é bom ver os gordinhos também? Eles têm que estar bem saudáveis, de preferência bem pelinha de neném, né? Pelinha lisa e não enrugadinhos. Se estão enrugadinhos é sinal que já são gordinhos mais antigos. Cada gordinho tem a sua vez de brilhar no mundo. Então, cada gordinho dá flor uma vez. Ele cresce, incha, junta bastante água e nutrientes e então floresce. Quando ele terminou a florada, a haste seca, as flores caem, a haste seca e esse gordinho não vai dar flor de novo, ele vai produzir um bebê, um gordinho novo. Nasce um gordinho novo dele? Exato, e aí é o gordinho novo que vai dar continuidade à geração, entendeu? Então, quando a gente vai tirar a muda, a gente tem que tirar com 3 gordinhos juntos. Eu digo que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para facilitar, mas é lógico que não tem nada a ver. Associação, né? Você escolhe e você olha, esquece a parte de cima da planta. Você vai olhar pela parte dos gordinhos, que nem esse aqui tá junto desse, ó, dá pra ver que eu mexo nesse, eles estão colados. Você vai abrindo ele, o certo é desmontar. Você quer que eu faça isso? Vai judiar dela ou não? De jeito nenhum. Então tá bom, então vamos ver. Como faz, é mais fácil. Só lembrando que quem tá em casa não deve fazer isso com a planta florida, porque você corre o risco de perder as flores. Perde essa florada, né? Corre bem o risco. Tem mais um aqui, ó. Tem. Então, primeiro tiramos as hastes, porque pode machucar o rosto. Elas são bem perigosas. Rê, vou fazer uma sujeira na sua bancada. Não tem problema nenhum. Não tem problema fazer sujeira. Eu vou deixar você tirar essa daqui porque eu tenho medo de judiar da raiz dela. É que se não faz sujeira, não sou eu nesse mundo, né? Mexendo com planta é isso aí mesmo. Pessoal, então, em casa, não tenha medo de manipular, tá? Quando vai tirar a orquídea do vaso, olha aqui, ó. Olha, eu já até percebi que vieram 2 soltos. Não é o ideal, tá? Mas vieram 2 soltos, então a gente vai aproveitar. Olha só como esse aqui já teve os dias de glória dele. Você nota? Isso aqui é uma haste floral seca. Então essa aqui só se vier um bebê novo. Não, quem vai dar o bebê novo é sempre a da frente. É a da frente. É essa daqui. E esse bebê vai nascer
aqui, ó, dessas raizinhas. Essa haste que tá aqui não é dessa. Essa haste é dessa sim. É dessa aqui. É, a que eu quebrei é da de trás. A frente da planta é essa. Né? Ela vai produzir uma haste, um bebê novo por aqui, ele vai ficar gordinho e é ele que vai dar a flor na próxima vez. Daqui 6 meses ele já tem um bebê bem gordinho. A cada 6 meses ele produz um pseudobulbo novo. Esses gordinhos chamam pseudobulbos. Tá. Então todos os anos eu consigo pegar essa mesma orquídea e ir separando. E separar 3. Tá. Então aqui já tem 3, olha. Enroscou ali, ó. Aqui eu vejo os 3, 4, ó. 5. Veja só, olha esse aqui é o gordinho mais antigo. Você vê que ele nem folha mais tem. Depois dele veio esse, ó. Eles estão juntos. Você vê até que fazem uma linha. Tá. Depois veio esse. Tem mais Depois veio esse. Tem um anterior ainda, Tem um tataravô, ó. Olha, então vamos legal. lá, gente, ó. É legal mostrar. Esse aqui é o tátara. Tá. Depois esse aqui é só o tátara. E esse daqui é o bisa. Bisa. Né? Então, se eu quisesse... Pai, filho, pronto. Se eu quisesse tirar uma muda desses 3, eu cortaria exatamente aqui. E isso aqui, ó. Isso é uma muda nova, 1, 2, 3. então. Isso aqui é uma nova muda, ó. Eu separo... Ó, tem mais um ainda. Ai, veio mais um. Que agora bacana. vai ficar fácil das pessoas entenderem, ó. É o tátara, o bisa, o avô e o pseudobulbo mais novo, que é dele que vai nascer a próxima geração. Gente, que aula incrível! Olha só, você tem uma muda. Literalmente uma orquídea. Ai, vou levar e aqui eu tenho mais uma com mais 3, né? Tá. Você viu que a hora que a gente, antes de tirar ela do vaso, a gente achava que só tinha uma meia dúzia, nem isso, né? E elas estão aí, todas escondidinhas. Na hora de mudar ela de vaso, a gente faz esse movimento que eu tô fazendo, parece um cafuné, pra tirar o excesso que tiver. Desembaraçar. Essas casquinhas, que depois de um tempo elas vão ficando com cheiro ruim. Né? Não, elas estragam. E aí, na hora de passar para um vaso novo, eu pego essa planta. Essas raízes. Eu pego essa planta. Vou usar o vaso que eu usei dessa daqui de exemplo, tá? Lembra que a gente fez a camada de drenagem? Eu descarto esse substrato velho. Tá. Esse eu posso usar no jardim para outras plantas. Venho, posiciono a planta no vaso novo. Vou Essa só dica fazer de colocar o carvão vale pra gente colocar pelo jardim também? Vale super. Para outras plantas? Vale. Até pra folhagem? Sim. Você pode usar o carvão que sobrou do churrasco, inclusive, porque... que já foi queimado? Sim, você pode usar porque ele, além de tudo, ele é... As cinzas do churrasco ajudam a proteger as plantas de pulgão. Nossa, que dica boa. Aliás, falando em dica legal, tem uma questão com a canela também, né? Que a gente ajuda a orquídea a florescer. A orquídea Phalaenopsis floresce quando a gente coloca a canela em pó no vaso. A gente não precisa colocar muito, é uma colherinha só de canela em pó a cada 3, 4 meses. Coloca direto no vaso? Coloca direto no vaso e rega por cima. Tá. Aí eu vou te mostrar um truque, olha só. E ela vai florescer quantas vezes por ano, será? A Phalaenopsis floresce até 3 vezes por ano. Então, aquela outro mito que fala que a orquídea só dá flor uma vez por ano. Algumas dão só uma vez por ano mesmo. Mas a Phalaenopsis, ela é uma das que mais dá, né? Tá então, e é bom porque a gente pode reaproveitar as hastes que já vieram no vaso. É sempre bom deixar uma haste, né? Pra ela não cair. Pra ela não cair, mas também pra o vento não ficar balançando demais a planta, sabe? Tá. Que ela não gosta do vento, como a gente já falou, né? Que aula legal que a Carol Costa deu pra gente hoje. Eu amei. Último truque. O que é isso? Se você quiser colocar adubo na planta, você usa esse copinho especial pra adubo. Você coloca o adubo que você quer. Pode ser orgânico ou pode ser mineral, como é esse aqui. Específico para orquídea? Esse daqui é um adubo mineral chamado Osmocote. É um adubo que tem nitrogênio, fósforo e potássio e serve para qualquer planta. Esse aqui é uma formulação bem simples. Mas eu poderia colocar as cinzas do churrasco, que são um complemento de potássio. Direto aqui. Poderia colocar aqui dentro. Ou o bocashi, que é um adubo orgânico bem famoso. Eu espeto no vaso e toda vez que eu for regar, eu rego por cima desse negocinho. Ai, que legal. A cada rega ele vai soltar um pouquinho mais de adubo para a planta. E quanto tempo eu tenho que trocar? Ele some, vai ficar com as bolinhas transparentes. Aí você vê que ela não fica mais amarelinha, ela fica transparente. Ai, gente, eu tinha tanta pergunta ainda para fazer, que pena. Eu venho mais vezes. Você volta, por favor, Carol. Com certeza. Que aula deliciosa que a gente teve sobre orquídeas. Imagina só, se foi só de orquídeas, a infinidade de plantas que a gente tem para conhecer. Não ainda, é? Né? Muito Podiam as pessoas mandarem sugestões também, né? Claro. Quero que fale de planta carnívora, quero que fale de horta, de cacto, né? de suculentas. Pois é. Muito bom. Olha, gente, é o seguinte.
Para fazer contato com Carol Costa, você pode acessar o site minhasplantas.com.br, minhasplantas.com.br, mas também pode ouvir no rádio, na Band News FM, todos os mesmo, dias. Todos os dias. Na GNT também? Também, no Mais Corpo, por favor, no GNT. Muito legal, arrasa, né, gente? Obrigada. Ó, manda beijo pra todo mundo. Quando a gente ouve muito rádio, a gente fica meio amiga, né, como acontece na TV. Pode mandar beijo pra Tati, pode mandar beijo pra Sheila, pra Carla, pra todo mundo. Pode tá deixar. Bom? Tchau, tchau. Obrigada, meu amor. Obrigada beijo. pelo convite. Olha, adorei essa aula, gente. Muito